Olá, gente, tudo bem? Está começando mais um programa Humanos por Direito. O programa Humanos por Direito é do Núcleo de Direitos Humanos aqui da Universidade de Cruz Alta e a gente vai conversar hoje com Vivian Proença. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Nossa conversa de hoje é sobre gênero. A gente vai ter uma conversa bem sadia sobre esse assunto. Eu já começo te perguntando, Vivian, quando você percebeu que não se identificava com a sua sexualidade, enfim, com o seu gênero? Na realidade, eu acho que como todas as transexuais, a gente descobre muito cedo, muito nova, quando a gente, pela própria sociedade, pela família, a gente descobre que a gente está fazendo tudo errado. A forma que a gente se comporta, a forma que a gente se mexe, a forma com que a gente quer se vestir. A sexualidade em si chegou mais tarde, né? Com 4 anos, a minha mãe me levou no meu pediatra porque eu achava que eu era uma criança muito feminina, afeminado. E não existia uma explicação e não existe uma explicação até hoje, né? Com 11 anos eu já tinha noção de que eu não era um menino, que na realidade é aquele clichê de estar presa no corpo errado. Com 12 anos eu comecei a tomar hormônios e muito cedo eu já tinha me resolvido o que o futuro me aguardava. A partir de que idade esse momento, Vivian, que você se percebeu e disse, não, realmente é aqui que é o momento que muda, né? Eu acho que não existia um marco na minha vida em relação a isso. Eu aprendi que eu sofreria muito, muito cedo, que o bullying foi uma coisa que foi constante na minha vida, desde a pré-escola. Infelizmente, na época que eu estudava, não existia o termo bullying. E a gente tem noção de que tem alguma coisa errada. A sexualidade vem depois. Eu acho que a sexualidade, como na vida de qualquer pessoa, entra na adolescência. E em relação ao gênero, desde que eu me conheço por gente, eu me identifico pelo gênero feminino. A gente tem acompanhado, Vivian, algumas novelas, enfim, filmes, algumas produções que tratam esse assunto, mas de uma maneira muito imparcial, né? Sem fundamento científico. Como é que você avalia todos esses acontecimentos e essa causa polêmica que envolve cada vez que uma obra dessa vai ao ar? Parece que agora as transexuais estão na moda. Tem um lado positivo e negativo disso. Antigamente a gente sabia que as produções de televisão retratavam os homossexuais sempre de uma forma caricata. Então é de se esperar que as primeiras transexuais que tenham papéis na TV sejam também de uma forma não muito correta. Mas existem produções internacionais, como Sense8, que é um seriado bem conhecido, que tem uma transexual, que interpreta uma transexual. Tem o Orange is the New Black, que também tem uma transexual que interpreta uma transexual de formas corretas. Como sempre, o Brasil, o país que mais mata travestis e transexuais, a gente ainda está remando para chegar lá. Mas é um dos motivos de eu estar aqui. Eu acho que, de qualquer forma, estamos falando, eu estou aqui hoje. Sendo ruim ou sendo bom, acho que de algum momento a gente tem que começar a discutir isso. Você trouxe um dado agora que a gente faz a leitura até para quem está em casa poder acompanhar. O Brasil é o país onde mais ocorrem assassinatos de travestis e pessoas trans no mundo, segundo a última atualização do relatório da ONG Transgender Europe, que avaliou dados de 2008 a 2015. Foram 806 mortes reportadas no período, quase que 4 vezes maior que no México, por exemplo, Sim, 229, que é o segundo lugar, como você disse, o segundo colocado nessa lista. Segundo um jornalista, a ignorância é o que leva ao medo, e esse medo é o que leva à violência. O que estamos fazendo é justamente substituir o medo para que possamos armar as pessoas com conhecimento. Estamos falando de algo que nos liberta como um todo, e não só a gente está falando de pessoas trans. Vivian, agora eu te pergunto, você acredita que realmente a gente possa ainda mudar essa realidade? Eu tenho esperança, eu tenho muita esperança que a gente possa mudar. Eu tenho 14 vezes mais chance de ser assassinada do que uma pessoa gay, que já sofre preconceito e sofre violência. Eu acho que é uma questão de saúde pública, é um absurdo o Brasil está vivendo o que está vivendo hoje. A expectativa de vida de uma transexual no Brasil é 35 anos. É a idade que eu vou estar fazendo o ano que vem. Então eu já me considero uma pessoa que sou vitoriosa e sou uma sobrevivente da violência. Eu sofri muita violência, inclusive em Cruz Alta, quando eu era muito nova, tanto que eu tive que ir embora. Fui embora do país, voltei, acreditando que o Brasil tinha evoluído. Eu sinto que, em um âmbito geral, nós estamos vivendo um retrocesso político, religioso, de todos os tipos de manifestações. É bem preocupante.
Por isso que cada vez que me chamam, que precisam de mim, eu vou lá, porque eu acho que o que eu posso fazer é trazer um pouquinho de conhecimento. Agora você falou conhecimento. A gente pode justificar todas essas ações e esses números que eu falava a respeito das mortes como falta de conhecimento, enfim, falta de se preocupar com o próximo? Ignorância, em primeiro lugar. A minha própria família, posso dizer que foi muito ignorante quando eu passei pelo processo de transição. E é normal, eu acho que as famílias elas têm que procurar ajuda para elas. Eu acho que a pior coisa que uma mãe e um pai pode fazer é abandonar o seu filho num momento desses, principalmente porque estamos num país extremamente violento. Eu acho que sim, procurar ajuda, procurar conhecimento. Eu acho que, infelizmente, religiões muito radicais estão ajudando para esse número de violência crescer tanto. E estamos vivendo num estado que realmente não é laico. Isso aí é a minha pergunta. Como é que você analisa e vê toda essa comunidade sofrendo e pensar que nós estamos num estado laico? Não estamos. Que não é, exatamente, não que não estamos. Né? A gente está desamparada. Hoje em dia, eu participo de vários grupos de transexuais pelo mundo, porque a única forma que a gente achou de se defender é se juntar. Não temos política de prevenções à violência, não existe nenhum cuidado, a saúde pública não está preparada para atender uma transexual. Ou a prefeitura, lugares não estão preparados para atender transexuais que não trocaram sua documentação ainda. Existe muito mito em cima. Eu acho que, acima de tudo, o ser humano tem que ter empatia, amor pelo próximo, independente de qualquer coisa. Eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, eu amo, eu sofro como qualquer pessoa. A minha sexualidade, o meu gênero, não define o meu caráter, não define o caráter de ninguém. Eu acredito que as pessoas pensem como eu, no sentido de que a vida é muito curta para ser infeliz. E toda transexual, se não fizer a sua transição, ela vai ser infeliz. E a gente tem que ser infeliz para satisfazer outras pessoas que estão sendo felizes. Eu acho isso injusto. Eu acho que a partir do momento que cada um cuidar da sua vida da melhor forma possível, menos a vida do outro vai lhe incomodar. Como é que você vê o país e a gente tentar mudar essa realidade, a gente enquanto sociedade, eu, você, os nossos colegas aqui da emissora, o Brasil todo, para mudar esses números, para inverter toda essa realidade, políticas públicas, como você pensa Educação. essa mudança? Eu acho que, a princípio, o fundamental de tudo é educação em casa. Eu acredito que nenhuma criança nasça preconceituosa. Isso é uma coisa que os pais passam para os filhos. O preconceito ele é passado. Eu acho que a partir do momento que se quebra isso dentro de um lar e que se prega o amor ao próximo, já é um passo para a mudança. A gente já errou, o Brasil já está errado, entendeu? Agora a gente tem que repensar como é que a gente pode fazer daqui para frente. É o que eu faço, eu tenho 5 sobrinhos homens, e eu tenho só os pequenininhos que ainda não, mas os meus sobrinhos eu fiz questão que todos soubessem que eu sou transexual, que soubessem da minha história, porque eu tenho orgulho da minha história, e a minha família também tem. E se não fosse a minha família, a minha mãe em especial, hoje eu não estaria aqui, entendeu? Porque existem mães que acolhem, e existem mães que na sua ignorância, ou dentro de um paradigma, ou de uma religião, não conseguem entender o filho. Então, o amor, eu acho que a cura para tudo é o amor. Quando a gente fala sobre a trajetória de cada transexual, a gente pode falar que é uma exceção. Mesmo você falando sobre esse processo que você sofreu com a sua família, enfim, mas você é uma exceção. Hoje você tem uma posição respeitada na sociedade e uma excelente profissional, enfim. Como é que você olha as outras transexuais que vivem hoje em situação bem difícil, assim, emocionalmente? Eu, na realidade, acho um absurdo eu ser considerada bem-sucedida por ter um trabalho. É um absurdo, isso é o mínimo que qualquer pessoa deveria ter. Eu respeito muito a todos os transexuais. A gente nunca pode falar sobre uma realidade que a gente não conhece. Eu acho que, infelizmente, a maioria acaba caindo na prostituição exatamente porque não tem opção, porque a família não acolhe, porque o colégio não acolhe, porque não tem emprego. E não tem muitas opções. Eu não me considero melhor do que elas. Eu tive, de repente, oportunidades melhores. E eu estou aí para ajudar quem precisar. E eu acho triste, mas ao mesmo tempo é a nossa realidade, infelizmente, e eu acho que a gente tem que mudar. Eu acho que as empresas têm que contratar transexuais. A gente lida bem em várias situações. Então eu tenho certeza que tantas trans que estão aí na prostituição seriam ótimas em qualquer coisa que elas fizessem.
Quando a gente pensa nos profissionais, enfim, do Brasil todo, e a gente acaba considerando os transexuais como excelentes profissionais. Sim. E você falava isso muito bem, né? Como é que é você imagina e você vê esses profissionais no mercado de trabalho? A partir dessa consideração que você fez das empresas, enfim, trazer esses profissionais para o mercado de trabalho. A maioria das transexuais que eu conheço são extremamente inteligentes. Eu acho que a gente sofre muito. E o sofrimento, ele nos obriga a crescer. De qualquer forma, a gente tem que sobreviver. A gente vive numa selva, matando um leão por dia. Eu acho que a gente se desenvolve. Eu acho que o futuro não é female, é trans. Eu acredito muito nisso, acredito no potencial do ser humano em geral, assim, e quem sofre principalmente, porque a gente dá valor a cada conquista. Então, eu acho muito importante dar oportunidade ao outro. Dar uma oportunidade a todo mundo, independente de qualquer questão. Quando a gente fala as trans e os trans que estão nos assistindo pela Unicruz TV ou estão nos assistindo através das redes sociais, enfim, o que você diria para eles e para elas, como ter força para passar por todas essas etapas tão difíceis? É muito difícil. Eu acho que primeiro a gente tem que entender que existe a questão de gênero e a questão de sexualidade. E as pessoas confundem muito isso e eu acho que essa ignorância acaba trazendo mais preconceito. Eu posso ser uma transexual ou homossexual, eu posso ser trans, me identificar com o gênero feminino, mas ter, em relação à minha sexualidade, me sentir atraída por mulher. E que foi o que aconteceu na novela. Era uma menina, um menino que virou trans e mesmo assim se sentia atraído pelo namorado, que foi o que causou tanta confusão. A sexualidade é uma coisa, gênero é outra. Separamos. Aos trans e às trans, força, eu acho que a gente já nasce com essa força. Eu acho que a gente veio dessa forma, eu me questionei por muitos anos por que eu tinha nascido trans. Antigamente as pessoas achavam que era uma escolha, né? Infelizmente. Não é. Eu sempre dizia que não é que eu não queria ter nascido mulher, eu queria ter nascido ou homem ou mulher. Mas eu vim assim e encarei a vida, tentei encarar da melhor forma possível e dei o meu melhor em todos os sentidos. Infelizmente, uma transexual tem que fazer tudo ao dobro para provar que é boa, porque o preconceito sempre vem na frente. O que eu posso dizer é que, principalmente, se agarrem às suas famílias e que as suas famílias estejam de peito aberto para apoiar quem precisa. E eu vou estar para apoiar quem precisa também. E que a gente sempre tenha voz para falar sobre esse assunto. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição que a gente possa conversar mais vezes sobre isso. Muito obrigado, gente, pela companhia de vocês sobre esse assunto tão polêmico e tão importante a gente discutir, que é gênero. Humanos por Direito volta na semana que vem. Tchau, tchau.